bem-vindo a mais um programa Sala de Visitas e hoje a gente vai falar sobre cultura. Aqui comigo um nome importante da crítica musical e da cena rock and roll brasileira, Rodrigo Carneiro, que é osasquense e comemora em 2016 os 25 anos da fundação da sua banda Mickey Junkies. Rodrigo, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Que bom, vai ser um prazer bater um papo aí com você, falar sobre esse cenário de rock and roll, de cultura e etc. Bom, Rodrigo, como crítico musical, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Você já escreveu para grandes jornais, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Valor Econômico, você já escreveu para as revistas Bravo, Rolling Stone Brasil, Alfa, Brasileiros, entre outras, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho aí para a gente qual que era o viés dos seus textos, né? E qual que foi a experiência de atuar em diversos veículos com uma linguagem tão diferente, apesar de falar sempre aí praticamente do mesmo assunto. Eu sempre trabalhei com música e literatura, né? E tive a sorte de poder escrever sobre as minhas obsessões, né? Tive a chance e o privilégio de escrever sobre alguns dos meus heróis e tal, passando por esses veículos distintos, né? E também tive a sorte de não ter muita ingerência com relação aos textos, né? A palavra é uma coisa que me comove, é uma coisa que me move, né? E eu tive a sorte, por confluências do destino, a ajuda de Jah, de falar com alguns heróis e estabelecer algum tipo de exercício de linguagem nesses veículos, né? Aí a gente tem aí veículos tão distintos, né? O Estado de São Paulo, com uma linguagem um pouco mais técnica, mais formal. Depois a gente tem as revistas. Qual que era a diferença de escrever para veículos tão opostos, digamos assim? Então, no caso específico do Valor Econômico, a gente tinha que, em algum momento, dar algum tipo de informação econômica, né? Acho que foi e também de maneira muito leve, assim. E sei lá, no Valor eu escrevi sobre punk rock, eu entrevistei o Charles Aznavour, eu entrevistei o Don Letts, entrevistei Marisa Monte. Em algum momento, alguma informação de viés econômico aparecia. Assim. Essa era a leve orientação. Era bem sutil, digamos. Né? Eu acho que, enfim, no caso da Marisa não teve uma informação econômica. Ou talvez tenha tido, porque ela também é uma das figuras que melhor dirige a carreira e, sobretudo, no lado, né, administrativo, né, enfim, né, tudo é administração. Bacana, e tudo né? Mas, enfim, é isso. E aí acaba se refletindo com essa... voltando ali, eu tenho um apreço pela palavra, né? Claro. E... né, no caso lembro, né, no caso na época do Estadão, que se notabilizou pela robustez dos textos, claro, e tal, era um período de prazer ali, né? Porque sei lá, a cobertura do Rock in Rio de 2000 e a segunda edição do Rock in Rio, né? A gente fez uma cobertura que eu gosto bastante. Enfim, aplicando aí o amor pela palavra
nesses veículos. Bacana, muito bom. Você já foi editor-chefe e apresentador do site showlivre.com. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você fez exatamente no Show Livre, de uma maneira geral, como é que foi a sua passagem por lá? O período no Show Livre também é um período que foi muito prazeroso. Eu fiquei lá 6 anos. E eu entrei na época para... O Show Livre prestava serviços para o UOL, né? A questão de vídeos ali, então coberturas de shows. Então era um período, né, em que a visibilidade da home era algo muito importante, algo gritante, assim. E antes do advento do YouTube, por exemplo, né? Aí a gente também pegou o período ali, né, da vinda do YouTube, e aí depois da cobertura dos shows também começaram a aparecer os... Né, já havia os programas, né? Mas sei lá, Pé na Porta, Mão na Massa, Passe Livre, e eu ali ajudando a gerenciar a estrutura desses programas. Aí passou um período, eu comecei a apresentar também alguns programas, o lançamento, tinha lá... e fazia matérias, né? Comecei a fazer matérias também e tal. Então também foi um período... Eu gosto muito do Show Livre, tenho grandes amigos ali, né? Hoje também porque essa questão, né, de internet é algo muito dinâmico e tal, né? Hoje eles não estão atrelados a nenhum grande portal, porque também isso já não diz lá muita coisa hoje também. Sim. Né? Né, acompanho quando posso e tenho muito carinho pelo Show Livre. Agora vamos falar um pouquinho de Mickey Junkies, né? Agora, em 2016, né, a banda de rock formada em Osasco está comemorando aí 25 anos de fundação e está lançando este álbum, que é o Since You Have Been Gone. Rodrigo, para quem ainda não conhece, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a banda, quem são os integrantes, quais as referências que o som tem e quantos discos aí o Mickey já lançou. Olha só, são agressivos 25 anos de fundação, né? Temos na formação Érico Birds na guitarra, Maestro André Satoshi no baixo, Ricardo Mix na bateria, o Messias, e eu como o crooner, né? A gente iniciou lá os trabalhos em 90, 91, e as principais referências da banda estão explicitadas no nome, né? É a linguagem das histórias em quadrinhos e a literatura beat, mais especificamente o trabalho de William Burroughs, né? Que lançou um livro chamado Junk, né? Em 53. Então, a gente costuma trabalhar com também as nossas obsessões ali, que são a música dos anos 70, né, passando pelo protopunk, pelo punk, pelo soul, pelo funk, e entre outras coisas, né? Nesse caso específico do Since You've Been Gone, essa faixa, a faixa título do disco, é inspirada por Dorival Caymmi. Uau. Ainda que não pareça. Porque é o seguinte,
Uma vez perguntaram ao Dorival Caymmi o que era o diabo. Ele respondeu: o diabo é respirar errado. Então, a partir dessa frase, eu tive a ideia de escrever essa música que trata de um sujeito que, desde a partida da mulher amada, não mais respira, né? Então, ele faz uma autocrítica, ele pede perdão pelas falhas cometidas e implora para que ela retorne e o salve dos círculos infernais, né? Tem outra música inspirada por Jim Jarmusch, né, o cineasta, que é a Tired Vampire, que é uma canção que fala de um vampiro cansado, né? Que está sugerindo ali. É um disco de amor, né? E esse vampiro cansado está sugerindo para sua amada imortal que eles encarem uma tarde de sol e vinho, né? Ainda que o sol não seja algo muito indicado para vampiros, né? Eles estão sabendo do perigo que eles vão correr. É uma música fatalista, mas mais esperançosa ao mesmo tempo, né? Porque eles vão ficar juntos para sempre, mas numa outra esfera, né? Longe da escuridão. Sim, bem então longe da escuridão. É uma festa, né? Ter uma banda de rock é uma festa com amigos, né? Porque são figuras das quais eu conheço pelo menos há 25 anos. Né? É a mesma formação desde o início, Rodrigo? O Ricardo Mix, o baterista, entrou em 94, mas eu já era fã dele, né? Já tinha o visto em outras bandas e tal. Então ele é da formação, digamos, clássica, né? Ainda que tenhamos tido o Alê na bateria, que também, né, fez história na banda também. Está na Alemanha hoje e tal. Enfim, também contribuiu de maneira bastante efetiva para a banda e tal, né? Mas é isso, eu já era fã do Mix, né? Que bom. E quando né, houve a possibilidade ali, eu falei, olha, amigos, foi um presente para a banda. Esse é Ricardo Mix. Que bom. Quem que produziu esse novo disco, né? Esse álbum tem 10 faixas, 10 é isso? 10 faixas. Tá. Você estava contando a história aí do vampiro, etc. Você que fez a letra, acredito eu. Todas as letras ou houve a participação dos demais integrantes ou alguma participação externa? Eu escrevo as letras. Sim. Eu escrevo as letras. E a produção foi do Michel Quaker. O Michel Quaker também é uma figura que a gente conhece há muito tempo. Ele foi guitarrista de uma banda importante dos anos 90, chamada Yorodelic, que também trabalhava, né, o Yorodelic era a gíria usada pelos integrantes da grandiosa banda de Detroit, o Funkadelic. Eu vou fazer o seguinte, Rodrigo, eu vou te cortar um minutinho, porque a gente vai ter que ir para o intervalo, mas já a gente volta com mais Sala de Visitas. Até já. A gente está junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto para me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística.
Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Eu tô aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser embaixador da marca Sou Fã de Criança, do GRAAC. Primeiro porque eu sou fã do GRAAC, de tudo que realizam para criança e adolescente com câncer. Depois porque, como eu sou fã de criança, o GRAAC vai conseguir manter a qualidade do atendimento que realiza quando a expansão do seu hospital estiver pronta. Vejam como vai ficar bonito. E o melhor, eu fui convidado para cortar a fita de inauguração do novo anexo do hospital em 2012. Eu quero estar com cada um de vocês. Mas para isso acontecer, é preciso que você, na hora das compras, faça a opção de produtos com esta marca. Venha fazer parte do Fã Clubinho. Sala de Visitas está de volta. Eu estou batendo um papo aqui falando sobre cultura, rock and roll e muita arte com o Rodrigo Carneiro. Rodrigo, a gente falava ainda há pouco sobre as letras do álbum. Eu queria que você comentasse, dasse sequência aí à sua linha de raciocínio, contando um pouquinho da história do álbum aqui. Quem escreveu as letras, a maioria delas feita por você, é isso mesmo, né, Rodrigo? Eu sou autor de todas as letras. A produção foi de Michel Quaker, que é também uma figura que a gente conhece há muito tempo, e foi uma sugestão muito acertada do nosso produtor, que é um misto de rol, de psicólogo e psiquiatra, né? Que Uau. é o Marco Antônio Pereira, né? Então ele, né, era uma das metas, né, de 2016, era gravar um disco, que a gente tinha tentado um produtor no ano passado, e o grandioso Marquinhos sugeriu o Michel Quaker, que foi maravilhoso, assim, né? O Quaker tinha feito, a gente fez um show muito bacana no início do ano, que a gente tem uma série que começou ali, Mickey Junkies Convida, né? E aí foi o Mickey Junkies Convida, o Second Coming, uma banda do Rio, de amigos e tal, a gente fez ali no Centro Cultural de São Paulo, e o Quaker fez o som, né? Operou o som ali e tal, e foi maravilhoso, e ele também, né, já produziu o Blind Pigs, Edgar Escandurra, tem uma vasta experiência na produção musical e, enfim, gravamos o disco lá e foi maravilhoso ter a participação dele na produção do álbum, né? Muito bacana. Rodrigo, nesses 25 anos, né, o Mickey Junkies sofreu aí um recesso, né? E aí, eu queria saber quantos anos, quais festivais de shows importantes, você citou um agora que vocês fizeram no início do ano, mas quais que vocês participaram, que você gostaria de destacar? Se vocês continuam com os shows, como é que está a agenda de vocês? Falemos do recesso. Então, a gente atuou de maneira quase excessiva de 1991 a 97, né? E como ensina o grandioso Itamar Assunção, na música a pausa é importante, né? E em 97, dada a nossa imaturidade, a nossa juventude ali, em algum momento a gente não estava se entendendo e uma banda de rock sempre, né, pra gente ali, é atividade lúdica, né? Então, quando as crises apareceram, enfim, a gente se distanciou e tal, e sobretudo,
eu e Érico Birds nos nos desentendemos, e por uma bobagem, Sim. uma frescura ali, não nos vimos durante 10 anos. Uau. Né? E aí, Ricardo Mix estava no Japão e começou, né, dado ali um senso conciliador ali, começou a fazer com que a gente voltasse a se falar. Em paralelo a isso, o selo Midsummer Madness estava preparando uma edição online, né, do nosso primeiro disco, e a gente estava se falando ali por e-mail, coisas assim, para tratar de questões burocratas ali, né, para liberação e tudo mais. E aí o Mix, né, fazendo essa corte, isso, né, estou falando de 2007. Sim. E foi um período também em que eu fui convidado a escrever um dos artigos do livro Frank Zappa, Detritos Cósmicos, né, do Fábio Massari. Porque o Fábio Massari sabia da nossa, né, ligação com o Frank Zappa. Né? O Érico é um dos... acho que fora o próprio Massari, né, que foi o único brasileiro, né, a entrevistar o Frank Zappa, né, por isso o livro. Sim. Acho que fora o Massari, o Érico é o mais Zappa-maníaco que eu conheço, né? É o sujeito que me apresentou Zappa de uma maneira mais eficaz, assim, e tal, né? E ainda que tivéssemos perdido o contato, esse texto que eu escrevi no livro é um texto para ele, né? E aí houve o lançamento do livro. E eu ali já tocado, né? Lançamento de livro, né? Na livraria da Vila e tal. De repente aparecem todos os Mickey Junkies lá, né? E que em si já é uma grande prova de afeto, né? E aí as pessoas que lá estavam, muitas delas sabiam, né, dessa questão, né, dessa ruptura boba e tal. Houve uma certa comoção ali. E quando a gente viu, tínhamos um ensaio marcado, aí apareceu um show, e quando as declarações de amor foram devidamente feitas, tudo se resolveu, né? E desde 2007 a gente tem tocado. Aí logo em 2008 a gente dividiu o palco com Veselins e Marcelo Camelo lá no Goiânia Noise. E temos feito coisas, né? Participamos eu participei como convidado do show dos Pinaps na virada cultural. Aí na edição do ano seguinte fomos com o Mickey. Enfim, temos tocado. O show de lançamento foi no dia 19 agora, né? Em novembro. Sim. Porque, né, novembro também é exatamente no dia 27 de novembro de 1991, né, nós fizemos a nossa estreia na capital, né, na capital paulista, né, lá na extinta Dínamo. E é um dia em que também vem a ser o dia de aniversário de Jimi Hendrix, né? E nós, como somos nerds do rock, né, fomos, de alguma forma, abençoados pelo grandioso Jimi Hendrix, né, que é um dos nossos grandes heróis ali e tal.
E é isso. Então a gente estreou ali no dia 27 e, né, novembro era o dia de aniversário. Então o show de lançamento foi no Sesc Pompeia, com a participação do Nazi, do Ira. Enfim, foi uma festa, né? Que bom. Muito bom, Rodrigo. Vocês, é o seguinte, tiveram uma extinta banda, isso? Que é a Defala, que lançou uma música nos anos 90 chamada Caminha, que aqui é de Osasco. E nela, o vocalista Educar cita o Mickey Jenkins na letra, né? Qual que é a história dessa música? Onde é que um gaúcho fala de Osasco? Olha, o Defala, que recentemente extinta, né? Recentemente extinta, eles lançaram um disco maravilhoso esse ano, chamado Monstro, e são ídolos que se tornaram amigos, assim, né? Eu lembro de ter visto em 88, no mesmo palco do Centro Cultural São Paulo, eu vi um show que mudou ali o rumo da minha vida ali, né? Eu sempre me interessei por música estranha, muito jovem eu elegi o punk como forma de expressão e tal. E lá em 1988 eu estou no Centro Cultural São Paulo para assistir um show que reunia Defala, Cólera e Patife Band, né? Que eram e são três dos meus grupos prediletos, assim, e sempre foram grupos que tiveram como proposta ir além, né? E, enfim, a gente, o caso do Defala, por exemplo, a gente se aproximou, eu apareço lá no encarte do Screw You, o disco de 1989. E aí, o disco que eles fizeram em 92, que é um escândalo, né, que é o Kings of Bullshit, eles gravaram essa música. O Edu chegou a morar em Osasco, morou na casa dos pais do meu grande irmão, Rodrigo Brandão, né, que é também o fundador do Mickey, né? Então a gente teve sempre teve uma relação muito próxima. O Edu participou de um show que os Mickey Jenkins fizeram no Sesc Belenzinho há alguns anos e tal. E nessa música, essa música é o retrato da nossa juventude transviada, né? E ele, né, cita os Mickey Jenkins, cita o Doc Esso, cita Gringo Júnior, cita figuras da cidade que ele conheceu bem, né? E havia um elo perdido entre Porto Alegre e Osasco, né? Eu também tive experiências de vida bastante agradáveis em Porto Alegre e tal, e é isso, amizade. E como a atividade dos amigos, né, também passava pelo Sim. rock and roll, virou música, né, e disco, e eu diria que é um dos clássicos da música subterrânea brasileira, Caminha Aqui de Osasco, né? E no disco, Sim. A gente grava uma música do Defala, né? Do primeiro álbum deles, a única música em português do disco, Alguma Coisa. Temos aí uma maneira também de reverenciar faixa, os amigos, né? Aos mestres com carinho. Legal, muito bom. Rodrigo, a gente ainda tinha que falar aqui sobre o Grupo Literário Trovadores do Miocárdio, falar um pouquinho sobre o cenário cultural, arte, mas a gente está com o tempo aí bem curto. Eu quero agradecer a sua participação. E eu não posso deixar de falar que o Rodrigo Carneiro é filho do nosso querido
Ricardo Dias, que faz parte aí da história da nossa cidade. Um abraço aí para o teu pai, carinhosamente. A gente tem um respeito enorme por ele. Eu quero deixar um novo convite para você, para a gente falar sobre esses assuntos que ficaram pendentes aqui no programa. Te agradecer a sua participação, desejar muito sucesso para a Mickey Junkies e parabenizar por todo o trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. E é isso, ser filho de Ricardo Dias e de Mercedes Souza é uma festa também. Tá certo. Obrigada. Eu queria que você deixasse seus contatos, Rodrigo. Quem quiser também adquirir um álbum, como é que faz? Olha só, o álbum está sendo vendido em lojas ali do centro de São Paulo, ali mais precisamente na Galeria do Rock. Legal. As pessoas podem também adquirir o álbum no Facebook oficial, né, dos Mickey Junkies, né? facebook.com/Mickey Junkies. Vocês podem nos acompanhar no Instagram, vocês podem acompanhar o Twitter. É uma banda antiquíssima do século passado, mas que tem uma atuação bastante, diria, eficaz nas redes sociais. Que bom. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Bom, Sala de Visitas fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo programa. Obrigada.